E aí pessoal, esse é o quinto vídeo de uma sequência de 5 vídeos de Excel básico, onde eu vou falar de gráficos. Vamos lá? O gráfico eu vou trabalhar em cima dessa mesma tabela que a gente vem trabalhando desde do terceiro vídeo. Então vamos lá. Como que eu faço para inserir gráfico? Seleciono toda a tabela, venho aqui em inserir e gráfico. Eu tenho gráfico de barras, gráfico de pizza, gráfico de linhas, uma centena de gráficos. Eu vou trabalhar com o básico, gráfico de coluna. Para quê? Para você entender o seguinte: você inseriu o gráfico, aí você pode ir escolhendo, alternar entre colunas, vai ficar mais bonito. Ó. Como é que ficou aqui? Pronto, ó. Alternei entre colunas, deu até um gráfico mais aparentável. E aqui ele ficou trabalhando com o percentual de cada um deles. E ele vai dizer, ó, 60% João, você clicando aqui em cima, você vai ver. Se eu clicar alternar de novo, ó, ele fica com todos os dados de João, todos os dados de José, de Raimundo. Então, assim, gráfico é algo que o mais interessante é você trabalhar em cima da informação que você quer. Por exemplo, eu apaguei esse gráfico, eu quero João ou os alunos e eu quero o percentual de cada um. Para percentual, existem alguns gráficos que casam melhor. O de pizza, o de linha, casa bem legal. Olha como ficaria o gráfico de pizza, nesse caso só de percentual. Selecionei só a coluna de aluno e só a coluna de percentual. Eu clico aqui, vou adicionar rótulos de dados, porque fica mais bonito. Olha como ficou. Todos a pizzazinha, como ficou entendido, fica toda divididinha. 60% de João, no João 90%, José, você vai pelas cores, 60%, Raimundo, Paulo, Jane, e assim sucessivamente você vai vendo. Jane e João ficou bem parecido, eu confundi aqui. Você vê que João é 60% e Jane é 90%. Então, é basicamente isso. Os gráficos você pode. Vou apagar. Vamos ver a média. Por média, seleciono a coluna de alunos e a coluna de média, segurando o Ctrl, certo? Seguro o Ctrl de média. Para o gráfico de número, nesse caso, o gráfico que melhor se adequa seria esse, o de barras. Olha como fica bonitinho. Aí eu adiciono rótulos, porque fica explicando quem está com quem. Ó. Então, ó, fica um gráficozinho bem interessante. Aqui eu trabalho o design do gráfico, fica uns designs bem bonitos. Eu posso alterar o tipo do gráfico aqui, ó. Um de linha também combina nesse caso. Olha como fica. Fica até mais bonito, na verdade. Então, o gráfico, eu vou falar pouco sobre gráfico, que é só, isso aqui é só uma introdução, é só um que o design, tipo de gráfico. Esse gráfico eu acho bem bonito também. Fica com os pontinhos nos encontros. Então assim, ó, vamos de novo. Seleciona o intervalo que você quer. Você pode até selecionar por aqui também, ó, toda a coluna. E agora eu quero o total. Aí vou inserir gráfico. Então, tá aqui. Essa parte em branco é porque eu não deixei em aberto. Então, se eu acrescentar alguma pessoa aqui, ó, se eu acrescentar alguma pessoa aqui, ó, ele automaticamente vai reconhecer. Opa, não pode 12, que são alunos. 9, o aluno bom. Então já está aqui tudo reconhecido. Eu gosto sempre de trabalhar com rótulo de dados. Não é? Adicionar rótulo de dados. Porque aí você fica vendo os números aqui em cima.
Então eu posso vir aqui mudar o gráfico quantas vezes quiser, alterar o tipo de gráfico. É basicamente isso. Esses coloridos ficam mais bonitos. Sempre eu gosto de estar com os rótulos. Acho que pegou só para um. Adicionar rótulos de dados. Cadê? Pode ser por aqui também. Rótulos de dados. Para todo mundo. Eu quero para todo mundo. Vou selecionar rótulo de dados. Como eu tinha botado de um em um, ele ficou entendendo de um em um. Mas eu cliquei aqui, cliquei em direito, cliquei aqui e vim aqui, ó, rótulo de dados, pegou todo mundo. Então aqui, eu posso alterar o tipo de gráfico. Eu gosto muito desses de linhas também, porque ele dá aquela visão mais macros. Tem informações que não fica bem legal. Ó, esse ficou melhor. Então tá aqui. E gráfico é basicamente isso. Você vai mexendo, vai vendo qual o melhor gráfico. Existem alguns gráficos mais indicados para certas situações, que aqui você vai ver que tem colunas. Colunas geralmente é melhor quando você vai um gráficozinho mais básico, linhas é mais para comparação, o pizza é mais indicado para percentual, o barras é a mesma coisa aqui do de colunas. E assim você vai entendendo para cada situação você vai usar um gráfico específico. Esse gráfico combinação ele é novo no Excel, mas é bem interessante. Vou fazer um gráfico desse só para a gente ver aqui na prática. Ele trabalha como se fosse dois gráficos, como se fosse não, ele trabalha dois gráficos ao mesmo tempo. Vamos ver, eu peguei aluno, a média e o percentual, certo? Aí eu vou inserir gráfico. Opa, gráfico dinâmico não. Gráfico. Inserir o gráfico, aí vou aqui no tipo de gráfico e vou no de combinação. Eu escolho um linha, o outro coluna, ou um coluna, o outro linha, tanto faz. Vou escolher esse como linha e esse aqui como barras. Tá vendo? Ó? Ele vai ser dois gráficos. Geralmente o percentual é melhor como linha. Então vou botar o primeiro de barras, segundo de linhas. Vamos ver como ficou? Isso, ó. Adicionar rótulos e adicionar rótulos. E aqui, ó, você vai ver que o percentual está em linhas e os valores das médias estão em coluna. Então é bem interessante esse gráficozinho de combinado. Foi eu acredito, desde do Excel 2007 que ele lançou e ficou bem interessante para se trabalhar. E aqui você formata o gráfico à medida que você quiser. Também pode clicar com direito em formatar gráfico. Aí ele vai aparecer aqui do lado, ó. Você pode mexer com preenchimento, pode deixar ele da cor que você quiser, ó. Botei ele transparentezinho, ficou bonito todo. Você deixa a cor sólida, da cor que você quiser, ó. Você deixa ele preenchimento gradiente, preenchimento com imagem, preenchimento padrão, automático, tá? E assim você vai mexendo. Então assim, é só isso que eu quero falar sobre gráficos. E aqui encerra o ciclo dos 5 vídeos. É mais para você que está iniciando no Excel. E foi um prazer fazê-los.